É isso aí, pessoal. Eu creio que quando a gente estuda o ICMS, a gente não tem noção como são importantes alguns institutos, algumas partes que compõem o nome na Constituição Federal do ICMS. Então, o nome na Constituição Federal, o nome em iuris, ou iuris, né, é justamente aquele nome tão importante que, se você conhecer todos os elementos daquele nome, você vai estar entendendo um pouco mais o imposto. Vamos lembrar o nome da lei do nosso ICMS? Lendo o nosso artigo 155? Vai lá na telinha. Então, conceitos iniciais do estudo do ICMS vão vir diretamente do nome na lei do tributo. E qual é o nome na Constituição Federal do nosso ICMS? Está lá no artigo 155, inciso número 1. Compete de forma privativa aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, olha lá, operações. E o que é uma operação para fins de incidência do ICMS? Vou ter que estudar. Relativas à circulação. O que é a circulação? De mercadorias. O que são mercadorias para fins do ICMS, para ver a incidência. Então, circular mercadoria, o que significa isso? E sobre a prestação de serviços. Que serviços são esses? De transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ainda que as operações ou prestações se iniciem no exterior. Olha só para mim. Então, o ICMS incide sobre operações, né, de mercadorias, de circulação de mercadorias, ou sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicações, ainda que operações ou prestações se iniciem no exterior. Então, esse nome que está na Constituição Federal, no artigo 155, né, no nosso inciso número 1, ele é muito importante. Então, vale a pena o aluno conhecer esse nome com todo o seu detalhamento, e essa aula de conceitos iniciais a respeito do ICMS mata algumas questões de prova. Você não precisa nem estudar outra parte da matéria para matar algumas boas questões da prova dos senhores. Tá bom? Vamos lá, vamos ver então como é que a gente baseia isso. Então, eu grifei para você. Então, a gente vai estudar agora o que são operações, circulação, mercadorias, prestação de serviços, transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação, ainda que operações ou prestações se iniciem no exterior. Então, operação. Operação é de acordo com o professor Alcide Jorge Costa, né? Professor maravilhoso, já tive aula com ele. Operação é qualquer ato voluntário que impulsione mercadorias da fonte de produção até o consumo, tem ou não a natureza de um negócio jurídico. Olha que interessante a definição deste professor. Operação é um ato de vontade. Ele impulsiona a mercadoria da produção ao consumo, tem ou não a natureza de negócio jurídico, né? Mas essa definição do professor Alcide Jorge Costa é muito usada pelos estados, mas nem sempre aceita pela jurisprudência ou pelos autores. Olha aqui para mim. Então, dentro da doutrina, há uma divisão mesmo de pareceres a respeito do que seria operação para fins de incidência do ICMS. Para o professor Alcide Jorge Costa, a operação não tem nada a ver com negócio jurídico. A operação é uma mera saída encaminhando aquela determinada mercadoria para o consumo. Então, está sendo encaminhado para consumo, já seria operação. Mas nós vamos entender que esse posicionamento do professor Alcide Jorge Costa é muito utilizado pelos estados, e a maioria dos estados brasileiros utiliza a operação como um ato voluntário de encaminhar mercadorias da fonte de produção até o consumo, sem estar relacionado ao negócio jurídico. Então, bastou você sair com aquela mercadoria do seu estabelecimento, já haveria a incidência do nosso ICMS. Para outra parte da doutrina, inclusive da jurisprudência brasileira, a operação está relacionada diretamente a um negócio jurídico, ou seja, só há operação se houver a mudança da titularidade sobre aquele determinado bem. Volta lá para você ver. Então, atualmente, parte da doutrina aceita a seguinte definição: operação é a transferência de titularidade sobre a mercadoria. Então, veja que uma coisa aqui é totalmente diferente da outra. Então, aqui é um ato voluntário impulsionando mercadoria, ou seja, a saída da mercadoria da fonte de produção até o consumo, tendo ou não natureza de negócio jurídico. Aqui não. Aqui já a operação é uma transferência de titularidade, ou seja, é um negócio jurídico sobre a mercadoria. E aí, para piorar a situação, vem a súmula, né? Se você já tinha alguma dúvida quanto a isso, ou nunca teve essa dúvida, mas está sendo criada sobre você agora, a súmula 166 do STJ fala assim, ó, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento quando do mesmo contribuinte.
Então, a súmula 166 do STJ, ela, a princípio, ela contraria o posicionamento dos estados de acreditarem que a saída é fato gerador de ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular, como está previsto, inclusive, na nossa Lei Candir. A gente vai ver isso mais adiante. Então, a Lei Candir diz que a operação também é a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular, mas a súmula diz que não. Então, como me posicionar nessa primeira situação para a prova, professor? Olha aqui para mim. Eu tenho que falar isso aqui de acordo com as disciplinas. Então, no direito tributário, a súmula 166 do STJ, ela cai com louvor. Então, saber que a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular estaria fora do campo de incidência do ICMS por não haver a mudança da titularidade sobre o bem, porque se a filial manda para outra filial e ambos são do mesmo dono, não está havendo mudança de titularidade, não é verdade? Então, para a súmula e para o entendimento sumular, não haveria essa transferência de titularidade, não seria operação tributada pelo ICMS. Já para os estados, por uma previsão que está na própria Lei Candir, né, você vai ver que a saída de um para outro estabelecimento do mesmo titular também, ainda que seja de um para outro estabelecimento titular, do mesmo titular, vai ter a incidência do imposto. Então, a operação também seria a saída a qualquer título, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, são situações interessantes a respeito disso, né, para a gente poder levar para a prova. Vamos ver mais. Não é raro o fisco estadual defender que o posicionamento adotado pelo STJ, ou seja, a súmula 166, e tomado como fundamento pelo STF, foi firmado antes do advento da Lei Candir. É verdade. Na verdade, a súmula foi publicada antes do advento da publicação da Lei Complementar 87/96, que foi publicada em setembro de 96, e que no seu artigo 12, inciso 1, faz a previsão da incidência do ICMS nessas ocasiões. Ou seja, lá está escrito, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, para a sua prova de direito tributário, eu não tenho dúvida de que fica muito importante você saber da súmula 166 do STJ, entendendo que para haver o fato gerador tem que ser mudança da titularidade também sobre o bem, ou seja, um negócio jurídico que vai gerar a operação. Mas para a legislação tributária, que muitas vezes é o que nós vamos estudar aqui, porque nós vamos estudar a legislação do seu tributo, do seu estado, propriamente dito, aqui já tem que tomar um certo cuidado. A característica aqui já é o que está previsto na Lei Candir, o artigo 12, inciso 1. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento em que a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Então, houve a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que for de uma filial número 1 para uma filial número 2, segundo a lei tributária, você vai dizer que incide o ICMS, tá certo? Contrariando o que é um posicionamento jurisprudencial. Então, isso aqui você vai estar sempre atento na hora da prova. Olha aqui para mim, sempre atento na hora da prova. Quer dizer, quando você está estudando a legislação própria do tributo, você vai ver qual que é o posicionamento que prevalece no seu estado quanto à situação da súmula 166. Se ele leva em consideração isso dentro da lei estadual ou não. Tem alguns estados que já levam em consideração a situação da transmissão, não haver a transmissão de titularidade, não haver a incidência do imposto. Mas vou perguntar algumas coisas para você que já caíram em prova para ver se você consegue já responder de acordo com esse conceito do que é a operação. Vamos lá. Então, caiu na prova de São Paulo. Uma empresa alfa doou sacas de feijão para flagelados da enchente. Ocorreu essa operação? Olha só que estamos falando agora de um instituto chamado doação. A doação tem transferência de titularidade. Nós temos de um lado um doador e de outro lado um donatário, ou seja, uma pessoa que doa e uma pessoa que recebe, não é verdade? E aí, professor, nessa situação incide ICMS? É a pergunta que não quer calar. Eu sei que incide um outro imposto, que os estados chamam de ITCD e TCMD, que é o imposto sobre doações. Mas será que também vai incidir ICMS, professor? Incide ICMS por causa da saída. Saída de mercadorias é fato gerador, a circulação de mercadorias é fato gerador do imposto. E está sendo encaminhada para consumo. A pergunta é, doação é uma operação? Ela é uma operação.
Então, ocorre a operação? Sim, ocorre a operação. Incide ICMS nessa doação? Sim, incide ICMS nessa doação. Incide TCD nessa doação? Sim, incide TCD nessa doação. Então, tem 2 impostos estaduais sendo cobrados sobre o mesmo fato gerador? Não seria essa situação um verdadeiro bis in idem? Então, a pergunta que não quer calar agora: existe aqui um bis in idem estadual nesta situação? Olha aqui para mim, não existe. Por quê, professor? Para caracterizar o bis in idem, tem que usar-se a mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo. Nós dizemos que o fato gerador do ICMS e do ITCD não se combinam. O fato gerador do ICMS qual que é? A saída da mercadoria. Fato gerador do ITCD, a transmissão da titularidade do nosso bem. Base de cálculo do ICMS, valor da operação. Base de cálculo do TCMD, valor venal dos bens transmitidos. Então, a base de cálculo e o fato gerador em si, a hipótese de incidência, são distintos. Por isso a gente não fala haver bis in idem. Tudo bem? Continuando. Então ele fala ali, ó. Item 2. A empresa Beta movimentou estoques para sua filial em outro lado da rua. Ocorreu a operação? Essa pergunta é terrível, porque ele mandou para sua filial. De acordo com a lei estadual, você diz assim: ocorreu a operação? Sim. Incide ICMS nessa movimentação? Sim também. Por quê? Porque para o ICMS, para a Lei Candir, há incidência do imposto nessa saída, mesmo que seja para filial, mesmo que seja do outro lado da rua, porque existe um princípio chamado princípio da autonomia. Então, esse princípio da autonomia diz que a filial 1 e a filial 2 são autônomas entre si. E mandar de uma para outra exige nota fiscal, exige lançamento nos livros, exige tudo. Então, incide imposto, tá bom? Cuidado, se a pergunta fosse de acordo com a súmula 166, como você está mandando só o estoque para a filial, não há mudança do titular. Ou seja, não há operação. Tá certo? Então, seria uma pergunta a ser feita. Bom, outro conceito. Olha aqui para mim. Nós vimos que, então, a operação ela é um ato voluntário de encaminhar mercadorias da fonte de produção até o consumo, não estando vinculada a um negócio jurídico, segundo o professor Alcides Jorge Costa, bastante utilizada essa definição pelos nossos estados. Agora a gente vai falar sobre a circulação. Circulação é justamente a movimentação, seja física ou jurídica, da mercadoria. Seja física, circulação física, você vê um monte de caminhões transitando o tempo todo em todo o território nacional. Isso para nós é fato gerador do nosso ICMS, circulação física, né? Circulação em si, que você vê a mercadoria sendo transportada. A circulação jurídica, às vezes, não tem nada a ver com a circulação física. É a mudança da titularidade sobre o bem sem haver nenhuma saída física propriamente dita. Tá certo? Veja lá. Então, ainda de acordo com o professor Alcides Jorge Costa, circulação é o encaminhamento da mercadoria em direção ao consumo. Inclusive o chamado autoconsumo, quando a própria empresa fabrica e ela mesma consome o produto por ela fabricado. Este encaminhamento se faz através de operações que tanto podem ocasionar a transferência de propriedade ou de posse da mercadoria, como não. Então, circulação é encaminhamento da mercadoria em direção ao consumo. E o nosso ICMS incide sobre circulação. Então, quais são esses tipos de circulação que nós temos? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você ver. A empresa A vende bois para a empresa B. Ocorreu a circulação? Então, essa venda de bois, né, e a princípio, havendo essa transferência ou não fisicamente, quer dizer, pode ser que você veja os bois sendo encaminhados via caminhão de A para B, mas pode ser que eles só tenham sido vendidos no papel. Mas, de qualquer forma, vendidos no papel ou não, se houver esse encaminhamento para o consumo, há a circulação. Então, coloque aqui, sim. E se ao invés de bois, a empresa A estivesse vendendo automóveis? Sim, também. E se os automóveis fossem usados, isso muda alguma coisa nessa circulação? Não muda. Sim, também houve a circulação. Uma empresa C vende imóveis para a empresa D. Ocorreu uma circulação de mercadorias? Aí vem um outro conceito. Mas agora a gente só vai falar para você poder entender.
A empresa C vendeu imóveis. Imóveis estão fora do conceito de mercadorias. Veja bem, imóveis estão fora do conceito de mercadoria. Então, não tem nada a ver com o conceito de mercadoria, os bens imóveis. Então, guarda essa informação que eu acho bastante interessante. Bens imóveis estão fora do conceito de mercadorias. E quem comercializa bens imóveis, compra e vende bens imóveis, não é contribuinte do ICMS estadual. Tudo bem? Volta lá. A empresa E fabrica canetas, mas retira algumas do estoque para seu consumo próprio. É o que nós chamamos de autoconsumo. Ocorre a circulação no autoconsumo quando a própria empresa que fabrica consome os seus produtos? Nós dizemos que sim. Por quê? Mesmo que não tenha havido a mudança de titularidade, está sendo encaminhado para o consumo. A empresa F importa a mercadoria e, mesmo sem receber, já a vende para a empresa G, que assume encargo de retirá-la diretamente do entreposto aduaneiro, que é um local público onde as mercadorias que entram no país ficam lá guardadas até o momento de serem entregues ao adquirente final daquela importação. Então, quer dizer, o F importou, então houve a importação, a empresa F é o importador, ela importou, mas ao invés de ela ir lá pegar a mercadoria, ela já transfere para um terceiro, que é a empresa G. Não é isso? Que assume o encargo de retirá-la diretamente do entreposto. Tem circulação aqui? Claro que tem. E aqui é um exemplo interessante porque está havendo a mudança da titularidade, mas a mercadoria nem está saindo efetivamente de F para G. Ela simplesmente está mudando a titularidade, aquela mercadoria. Tá certo? Então, guarda toda essa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Tudo bem? Então, guardemos essa situação aqui para levarmos para a nossa prova. E aí nós temos os 3 tipos de circulação. A circulação física, quando a mercadoria efetivamente sai do lugar. Então você vê lá o caminhãozinho passando lá, cheio de mercadorias, ali houve uma circulação, ou está ocorrendo uma circulação física, fato tirador do ICMS, né? A circulação jurídica, onde ocorre a transferência da titularidade do bem, sem necessariamente a mercadoria sair do lugar. Quer dizer, uma transferência jurídica é quando a empresa F manda a empresa G já receber ali a importação, sendo que a empresa F é a importadora. Então, ela já está vendendo aquela mercadoria, transferindo a titularidade sobre ela. E na circulação econômica, é aquela que acontece dentro da cadeia econômica do próprio tributo, que é o ICMS. O ICMS é um tributo que a gente vai dizer mais adiante, multifásico, ou seja, em cada uma das fases da economia, você vai ter a incidência do imposto na sua circulação, né, da mercadoria. Então, saindo da fonte de produção ou saindo de uma importação que chega o produto no Brasil, passa a mercadoria pela indústria, depois vai para o atacadista, depois vai para o varejista, até chegar ao consumidor final. Cada uma dessas saídas é uma circulação econômica, faz parte desse fato gerador do nosso ICMS. Olha aí para mim. O que eu quero dizer para você, nesse entendimento, é quando a mercadoria é importada, incidiu o ICMS. Quando a mercadoria é produzida lá pelo produtor rural e vendida, incide o ICMS. Aí vai lá a cooperativa, compra do produtor e vende para a indústria, incidiu o ICMS. A indústria vende para o atacado, que é aquele que vende para quem vai revender, incide ICMS. O atacado vende para o varejista, incide ICMS. O varejista é aquele que vende ao consumidor final. Então, até chegar o produto na sua mão, muitos fatos geradores do ICMS aconteceram. É o nosso tributo. O nosso tributo é um tributo multifásico. E a circulação, sendo física ou jurídica, tem a incidência do nosso ICMS. Tá legal? Vamos para outro conceito? O conceito agora é o conceito de mercadoria. O que é mercadoria para fins de incidência do ICMS? É todo bem corpóreo, móvel ou semovente, novo ou usado, colocado em circulação ou recebido para ser posto em circulação como objeto do comércio. Então veja, mercadoria é um bem corpóreo. Bem móvel não tem a ver com bem imóvel. Bem móvel é aquele que o homem coloca movimento nele. Então, nós só podemos tributar o ICMS sobre bens móveis. Ou semovente. Semovente é uma classificação de bens móveis, mas que tem movimento próprio. Então, nós podemos tributar os bens semoventes. Novo ou usado. Então, carro novo ou carro usado sendo vendido, incidência do nosso ICMS. Colocado em circulação ou recebido para ser posto em circulação como objeto do comércio. Segundo Aniomar Balieiro,
ilustre mestre baiano, já falecido. Mercadoria é um bem econômico que alguém com propósito deliberado de lucro produz para vender, então bem econômico, visando lucro. A pessoa produz para venda ou compra para revenda. Então são as duas circunstâncias. Ou ele produz para vender ou compra para revender. Tá certo? Então são as duas circunstâncias. Aí vem algumas perguntas. Uma empresa C vendeu mercadorias para a empresa A. Antes de sair, elas foram roubadas. Ocorreu a operação? Então veja. C vendeu a mercadoria para o A. Antes de sair, ela já foi roubada, foi, né, retirada aquela determinada circunstância. O roubo é uma operação? Depois de sair, ou seja, o caminhãozinho já estava lá em andamento, elas foram roubadas. Ocorreu a operação? Então tem duas perguntas aqui. Vamos pensar juntos? No caso do roubo, o roubo é uma situação de circulação de mercadorias? É, professor. Tem incidência do ICMS? Não. Porque não é, segundo o professor Alcides Jorge Costa, um ato voluntário para encaminhar a mercadoria para o consumo. Não é um ato de vontade do próprio proprietário da mercadoria. Você entende? Então, na verdade, por mais que o roubo seja uma movimentação física da mercadoria, não há incidência do ICMS sobre o roubo. Mesmo antes, mesmo depois. O problema é o seguinte, se o fato gerador já aconteceu, aí não tem que falar de não existir o fato gerador. Por exemplo, se a mercadoria já saiu e houve o roubo da mercadoria durante o transporte, já houve a incidência do ICMS, porque a saída da mercadoria é o momento da ocorrência do fato gerador do nosso imposto. Agora, se a mercadoria ainda nem saiu e houve o roubo da empresa, então não há o que se falar de incidência do ICMS. Vamos ver as respostas, então? Então, ó, a empresa C vendeu mercadorias à empresa A. Antes de sair, elas foram roubadas. Ocorreu operação? Não ocorreu. Depois de sair, elas foram roubadas. Ocorreu operação? Sim, já tinha ocorrido. A empresa D é um fabricante de cadeira de roda. Doou algumas para o orfanato. A doação é um encaminhamento para consumo? É. Incide ICMS? Incide. Ocorreu operação? Sim. A empresa F emprestou para a sua filial e sua filial devolveu posteriormente. Ocorreu operação? Cuidado aqui, né? Cuidado aqui porque o empréstimo em si não está dentro do campo de incidência do nosso ICMS. Vou falar de novo. O empréstimo não está dentro do campo de incidência do nosso imposto. E aí tem até uma súmula, a súmula 573 do Supremo Tribunal Federal, que fala assim, ó, não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. O que é o comodato? É um empréstimo gratuito de bem infungível. Empréstimo gratuito, né? O comodato, a pessoa vai emprestar gratuitamente, não recebe nada por isso, depois a pessoa tem que devolver. Está vendo que aqui não tem a mudança da titularidade, porque a empresa vai entregar, mas ela sabe que ela continua dona. A outra só está pegando emprestado, depois ela devolve. Então, na verdade, está fora do campo do que seria uma operação tributada pelo imposto. Uma empresa B vende para a empresa C mercadorias. Ocorreu a circulação? Sim, venda de mercadorias é o fato gerador principal do ICMS. Ocorreu a circulação. E se C vai revender? Não tem problema. E se C somente for consumir aqueles produtos? Também não tem problema. E se for para o ativo fixo, o ativo permanente da empresa C? Também não tem problema. Olha aí para mim. O que você vai fazer com a mercadoria não é problema nosso. O importante é, se saiu a mercadoria ou se mudou a titularidade sobre a mercadoria, houve a circulação? Houve. Incidência do ICMS? Provavelmente. Tudo bem? Então, guarda essas informações aí. Então, vamos ter essas informações, né? Coloque um belo de um sim nessa situação. Outros conceitos, olha ali. Está lá o nosso prestador de serviço autônomo ali, um rural, né, um trabalhador rural trabalhando aqui, né? E aí ele pergunta, prestação do latim praestare significa satisfazer, ou seja, cumprir uma obrigação. Constitui-se no objeto de uma obrigação. Então a prestação é o objeto de uma obrigação. Serviço do latim servitium, ou seja, atividade, trabalho, é a palavra que desde a sua origem ligava-se à condição de escravo. Então muitas vezes, né, a pessoa pensa que trabalhar é um ato de ser escravo. Passou posteriormente a designar todo tipo de trabalho ou tarefa a ser executado por alguém, não somente o trabalho físico, mas também o intelectual. Então, o servitium, né, do serviçal, do servidor,
né, passou a ser considerado trabalho escravo e hoje é qualquer tipo de trabalho, né? Prestação de serviço será um contrato de trabalho que, como fato gerador de imposto, jamais será um indicativo de vínculo empregatício regido pela CLT, ou seja, não é um vínculo empregador-empregado, mas sim um vínculo uma pessoa contratando um terceiro, mediante o qual uma pessoa se compromete a prestar a outra, sem estar a ela subordinada, certa atividade, mediante uma remuneração. Então, a pessoa vai estar remunerando um serviço. Só é possível a cobrança do ICMS sobre serviço de transporte, por exemplo, quando um terceiro é contratado para realizar o próprio serviço. Se o próprio contribuinte que vendeu ou que comprou a mercadoria fizer o transporte em seu veículo, não há o que falar-se sobre o nascimento da obrigação tributária de pagar o ICMS referente ao transporte. Nós vamos ver que o ICMS incide sobre prestação de serviço de transporte. E se o transporte for efetuado pelo próprio dono da mercadoria, esse transporte tem um nome na nossa lei, que é o transporte de carga própria. Ou seja, não tem incidência do ICMS quando eu mesmo transporto a minha mercadoria. Olha aqui para mim. Eu preciso contratar um terceiro para que haja incidência do ICMS no serviço de transporte. Se eu não contratar um terceiro, eu mesmo fizer o transporte, seja eu remetente da mercadoria, seja eu destinatário da mercadoria, então se eu pego o meu caminhão e levo a minha mercadoria daqui da minha fábrica no Rio Grande do Sul lá para o estado do Amazonas, não tem incidência do ICMS sobre o serviço de transporte. Mesmo que seja entre estados distintos, entre municípios distintos, não há incidência porque não há uma contratação de um terceiro para fazer esse serviço de transporte. Bom, além da prestação de serviço, nós sabemos que é justamente uma prestação de uma pessoa não subordinada a fazer o serviço. Então, eu contrato algum prestador para fazer o serviço, nós temos que entender o que é o serviço de transporte em si. Vamos ver lá. Então, o professor Pontes de Miranda, transporte é um contrato pelo qual alguém se vincula, mediante retribuição, a transferir de um lugar para outro pessoas, valores, mercadorias ou bens. Então, o contratar uma pessoa para transportar de um lugar a outro pessoas, valores, mercadorias ou bens é a prestação de serviço de transporte. E aí tem que tomar um cuidado, meu aluno, porque o serviço de transporte, quando você contrata um terceiro para fazer, se for um serviço de transporte de natureza intramunicipal, ou seja, dentro do município, isso é matéria que está lá prevista na Lei Complementar 116 de 2003, na lista de serviços, é o item 16 da lista, ou seja, é um serviço que tem incidência somente do ISS do município. Então, é muito importante na prestação de serviço de transporte você verificar se o transporte é intramunicipal. Aí está fora do campo de incidência dos estados. Agora, se o transporte for interestadual, ou seja, de um estado a outro, a incidência é do ICMS dos estados. Se o transporte for intermunicipal, ou seja, de um município a outro, a incidência é do ICMS dos municípios. Então, tomem cuidado. Para todo serviço de transporte ser tributado por imposto, tem que haver a contratação de um terceiro. O vínculo tem que não ser um vínculo de subordinação. Meu empregado prestando serviço para mim. Não. Eu contratei uma transportadora, eu contratei um transportador autônomo, uma pessoa física, o seu João Carreteiro, para fazer um carreto desse município. Então, eu estou aqui no Espírito Santo, então eu contratei ele para poder transportar a minha mobília de Vila Velha para Vitória. Quer dizer, é um transporte intermunicipal, ICMS na jogada, né? Agora, transporte interestadual, ICMS na jogada. Transporte dentro do município, é só ISS. Tudo bem? Outro conceito. Comunicação é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, quer através de uma linguagem falada ou escrita, quer através de outros sinais, signos ou símbolos, quer de um aparelho técnico especializado, sonoro e ou visual, por Aurélio Buarque Ferreira de Holanda Ferreira. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Então, o que acontece aqui para nós? Nós temos aqui um outro serviço tributado pelo nosso ICMS, que é o serviço de comunicações. Na idade, você visa no serviço de comunicações transmitir, receber e emitir mensagens através de diversos tipos de linguajar, seja falado ou escrito, sonoro ou visual. Então, é muito interessante que o serviço de comunicações é um grande prestador que, a princípio, tem incidência do nosso ICMS.
O significado jurídico de comunicação para efeito de incidência do ICMS só tem importância mediante a existência de duas ou mais pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, uma na qualidade de prestador de serviço e outra na qualidade de tomador ou usuário de serviço. Então, de um lado, você vai ter o prestador e do outro lado você vai ter o tomador do serviço, tá certo? Para haver a incidência do nosso ICMS. Um conceito interessante é o conceito, por exemplo, de telecomunicações, que está através de uma lei federal, né? A Lei 9472 de 97, ele fala, né, no seu artigo 60, parágrafo 1º, que telecomunicação é uma transmissão, é uma emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, seja por fio, por radioeletricidade, por meios ópticos ou por qualquer outro meio eletromagnético. Então guarda aí, né? Telecomunicações é essa forma de transmitir propriamente dito, tá? Vamos ver algumas perguntas, ó. Um hotel fornece refeições e bebidas fora do preço da diária. Incide ICMS, né? Então vamos pensar aqui, ó. O hotel fornece refeições e bebidas fora do preço da diária. Veja, quando a refeição e bebida está fora da diária, nós vamos ver a lista de serviços, nós vamos ver que os serviços tributados pelo ISS vão ser os serviços de hotelaria, mas se a bebida e a refeição estiver fora da diária, aí está pagando ICMS sobre essa refeição e sobre essa bebida. Então, incide ICMS, você vai colocar aqui, ó, agora, ó, sim. O motel fornece refeições profissionais incluídas no preço da diária. A diária all inclusive. Então, o camarada vai para o motel e, a princípio, tem lá o direito à refeição incluída no preço da diária. Incide ICMS, né, nessa refeição dentro da diária? Não. Por quê? Por expressa previsão na Lei Complementar 116/2003, que você vai ver a zona cinzenta entre ICMS e ISS. E aqui são dois exemplos de zona cinzenta entre os dois. A empresa A importou a mercadoria e, mesmo sem a receber, já a vende à empresa B, que assumiu, inclusive, o encargo de retirá-la diretamente de uma estação aduaneira. Né? Uma estação aduaneira é uma estação que tem um controle aduaneiro, que tem o controle da entrada e saída de bens do país com fiscalização. Então, essa situação aqui, houve circulação? Houve. A circulação aqui é jurídica, inclusive. Mesmo que a mercadoria não saia do lugar, ainda assim há circulação. Agora, ver essas duas perguntas sobre serviços de comunicações que a gente estava vendo por último. Incide ICMS sobre toda a prestação de serviço de comunicação? O erro da expressão aqui está nesse toda. Olha aqui para mim. Você vai ver comigo que não é qualquer serviço de comunicação no Brasil que tem incidência do ICMS. O serviço de comunicação tem que ser oneroso. A Lei Candir define isso. Então, o serviço que é tributado pelo ICMS é o serviço que é cobrado do cliente. Ah, professor, eu fiz uma ligação internacional a cobrar. Assim, na idade, eu estava lá nos Estados Unidos e liguei para minha mãe aqui no Brasil. E quando eu liguei, eu fiz a ligação a cobrar no Brasil. A minha mãe pagou um baita no ICMS. Já era de se perceber. Porque nesse caso aí, né, há uma prestação de serviço de comunicação, né, e onde, a princípio, a prestação é onerosa, ou seja, ela é tributada pela pessoa. Ela, na realidade, ela é cobrada do adquirente do serviço e ela é tributada pelo ICMS. Agora, as prestações de serviço de comunicações gratuitas, tem até algumas que são imunes, como, por exemplo, as TVs de sinal aberto e as rádios de sinal aberto. Então, toma cuidado. Vai na telinha, então. Incide ICMS sobre toda a prestação? Não. Há exceção a essa máxima aqui e essa frase já caiu em prova. Incide ICMS sobre a transmissão do Big Brother Brasil? Depende. Depende do que, professor? Depende. Depende se a princípio for onerosa, ou seja, você comprou lá o pacote para você ver, né? Incide. Agora, se for aquela transmissão gratuita, você vai ver que não temos a incidência do ICMS. Então, depende. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Professor, não dá tempo para ver Big Brother, não. Eu já sabia disso, meu querido. Mas é bom que a gente, de alguma forma, conheça aí como é que funciona essa situação para a gente poder levar para a prova, tá bom? Bom, volta na telinha. Então, quanto ao transporte de carga própria e a não incidência do ICMS sobre serviço de transporte, guarda essa informação agora por enquanto. Quer dizer, quando o prestador do serviço for um transportador
e o tomador do serviço for um terceiro, então a contratação do transportador para fazer o serviço de transporte incide ICMS sobre esse serviço de transporte. Tá? Mas, quando o transporte for carga própria, faz um desenho aqui, professor. Imagine a seguinte situação. Nós temos um remetente, nós temos um destinatário, nós temos um transportador, um caminhãozinho aqui no meio. Vou chamar o remetente da empresa A e o destinatário da empresa B. Se o caminhão for da empresa A ou da empresa B, esse transporte é carga própria. Não entendi, professor? Olha aí para mim. Se o caminhão for da empresa A, significa que é o próprio remetente mandando com o seu caminhãozinho a mercadoria até o destinatário. Ele não está contratando um terceiro. Não incide ICMS no serviço de transporte carga própria. Se o caminhão é da empresa B, é o próprio destinatário que foi lá e pegou o caminhão dele para poder pegar a mercadoria que ele queria lá no remetente. Então, o destinatário foi lá pegar a mercadoria. Não incide ICMS nesse transporte porque ele é carga própria. Porque o dono da mercadoria é o dono do caminhão. Então, existe uma relação ali entre os dois que não é uma relação dada por uma prestação de serviço contratado. Tudo bem? Com isso nós encerramos. Olha, o que a gente aprendeu nessa aula? Olha que importante. Conceito de operação com as suas diferenças. Conceito de circulação, conceito de mercadorias. Conceito de prestação de serviços. Conceito de prestação de serviço de transporte, transporte de carga própria, serviço de comunicação. Com isso, encerramos esse bloco importantíssimo para o estudo da nossa matéria. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.